Então, a primeira questão falava assim, ó, eventos em probabilidade podem ser definidos como certos resultados de um experimento aleatório. Na teoria da probabilidade, eventos são um subconjunto do espaço amostral, como também podemos defini-lo como resultados de um experimento. A probabilidade de um evento é a medida da chance de que o evento ocorra como resultado do experimento. Analise a situação a seguir. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que a gente, na verdade, faz um experimento aleatório, né? Chuta alguma coisa lá, que pode ser um dado, alguma coisa, né? E aí, o evento é um subconjunto de um espaço amostral, né? Então, a probabilidade de um evento acontecer, né? Eu não lembro como é que ele colocou isso aqui lá, mas acho que é o evento, né? Dividido pelo total, espaço amostral, que acho que é S, né? Sei lá. Cada um põe uma letra aí. Bom, ômega, que é o meu espaço amostral. Então é isso aí que ele está colocando, só para a gente relembrar a fórmula aí, né? Ele usa esse ômega. Depois ele mudou para S, foi fazendo uma sopa de letra, mas não importa. O que importa é que a gente lembrar que é o evento sobre o espaço amostral. Seja evento A o primeiro lançamento de uma moeda, que resulta em cara. Seja evento B o segundo lançamento da moeda, que resulta em cara também. O resultado do primeiro lançamento da moeda não afeta o resultado do segundo lançamento. Então, o primeiro, se deu cara e o segundo deu cara, a primeira não fez nada para dar cara no segundo, né? Então, ó, tô começando bem da teoria lá embaixo e nós vamos isso, né, dos exercícios que foi enviado aí no grupo do compilado. Então, ó, assinale a alternativa que representa qual evento que a situação acima descreveu, né? Eventos dependentes? Não pode ser, porque um não depende do outro. Ele até escreveu, ó, que o resultado da primeira moeda não afetou o resultado da segunda. Correlacionado? Não tem nada a ver também, né? Aqui poderia até, né, sistêmicos também. Não é sistêmico, não é uma coisa que acontece. Eu posso lançar uma, duas, três, ou parar ali, acabou, né? E mutuamente exclusivos, né, que a gente falou lá, deu outra definição, que é mutuamente exclusivo, né? A gente tem que fazer o P de A união com B, né, igual a P de A mais P de B, só para lembrar, probabilidade de A mais probabilidade de B, menos o P de A intersecção com B, que é onde acontece os dois, né? Então, normalmente quando é mutuamente exclusivo, a gente usa essa fórmula, né? E aqui nesse caso, ele está dizendo que os eventos são independentes, a alternativa D de dado, porque eu lancei a primeira vez a moeda, deu cara, eu lancei de novo, deu cara outra vez. E aí quer dizer que um depende do outro. Ele até falou, ó, o primeiro lançamento não afeta o resultado do segundo. E aí, esse tipo de questão, se cair e tomara, né, é uma questão que dá para acertar e tirar a nota com ela, né? Boa noite, Carol. Carol chegou aí. Eu achei tranquilo assim, né? Então, elas são independentes, por isso eu relembrei algumas formulinhas aqui com vocês. A maioria aqui não tem fórmula, mas é muito resgate de conteúdo. Eu achei legal por isso, que pelo compilado dá para resgatar, né? 2. Por definição, a probabilidade é um número que associamos a um evento, algo que pode acontecer, e que corresponde à nossa expectativa de que o evento realmente possa. Sobre a probabilidade, assinale a alternativa correta. Probabilidade é a medida de incerteza que indica a impossibilidade de um evento ocorrer. Aqui que matou a questão, né? Eu acho que talvez eu até tenha resolvido essa, mas se tá de novo, me perdoem aí. Mas é até pra gente já ir decorando, porque impossibilidade não é o que é provável, né, de acontecer. A probabilidade é uma estimativa subjetiva da ocorrência de um evento com base em evidências prévias. É o que matou aqui, evidências prévias, né? Porque eu vou fazer um evento, que evidência prévia que eu tenho se eu jogar a moeda, né? Sei lá, ficou estranho. Probabilidade de um evento independente ocorrer é sempre, né? Cuidado dessas palavras. Sempre meio, tá errado. A probabilidade é a proporção dada entre chances de um determinado evento ocorrer em relação ao número de eventos do espaço amostral. Restou a D de dado mesmo.
que acabei de escrever lá em cima, né? A probabilidade de um evento é o evento ocorrer dividido pelo espaço amostral ômega, né? Que ele passou lá nos slides, a gente repassou, né? Então, essa também é uma questão, de certa forma, tranquila aí, né? Então, a 3, ó. A variável aleatória contínua possui incontáveis valores possíveis. Então, ele está falando da contínua. Daquele gráfico que a gente fez, curva de Gauss. Só que lembra que eu tenho que fazer um evento aqui que eu conto, né, entre um espaço e o outro aqui. E não é a discreta, onde eu tenho 1, 2, 3, até a Larissa ajudou a gente, né? 4. A contínua eu vou ter 1,1, 1,2, 1,3, vai contínuo aqui. Possui incontáveis valores possíveis, está até falando. Esse tipo de variável tem como característica a mensuração, assumindo sempre valores na reta real, em que faz sentido os números fracionários serem usados. Considerando apresentado, os termos e ferramentas, correlacione as definições a seguir. Então, ó, a normal, aqui é lógico que a gente já ficaria, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei as alternativas. A normal, a gente ficaria então com variáveis geradas naturalmente, né? Então, A1 eu relacionaria com em algarismo romano mesmo, né? Então, 1 já joguei fora essa e essa. Aí ficou 2 uniforme, tá? E 3 exponencial, né? Então, a 2 uniforme é a que trabalha. Aí tem que lembrar lá, eu não lembro se eu pus nos slides isso aqui, se tá por lá, em algum lugar lá. Sei que nas aulas parece que tem. Mas a uniforme, ela vai trabalhar com poucos ou nenhum dados disponíveis, ó. Então só me sobrou a 3. 2, 3 e 3, 2. É exponencial. Analise o tempo que ocorre um processo de Poisson, né? 4. A probabilidade estatística, a lei dos grandes números, propõe que conforme o tamanho da amostra, que a amostra aumenta, a média se aproxima da média de toda a população. Falei com vocês isso aí, né, da última aula. Visto que quanto maior se torna, mais a amostra representa a população. Por exemplo, em um contexto financeiro, a lei indica que uma grande entidade que está crescendo de forma rápida não pode manter esse ritmo de crescimento para sempre. Com relação à lei dos grandes números, assinale a opção correta. Os grandes números diz que a função de probabilidade das médias das amostras de uma população grande terá uma distribuição uniforme. Eu acabei de falar com vocês que a uniforme ela trabalha com poucos dados, ó, ou nenhum dado, né? E se eu estou falando que eu tenho que pegar mais amostra, então essa distribuição uniforme já tira a minha A fora da jogada. A lei dos grandes números garante que a média, a partir de um grande número de experimentos aleatórios, se aproxima do valor esperado da variável aleatória observada. Eu vou continuar aqui. Ó, então a B é a que está mais provável. Vou ler a C aí, ó. Os grandes números indicam que a amostra maior representará a média da população, pois ela sempre vai tender a uma distribuição exponencial. Não, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Ele não disse isso. Então, é aqui que está o vacilo dessa C. A lei dos grandes números afirma que a média da amostra pequena será próxima à média da população. Média da amostra pequena? Não, tem que pegar mais amostra.
É o contrário. Ele falou aqui em cima, ó, né, ó, mais a amostra representa, quanto maior se torna, mais a amostra representa. Então aqui já tirou. Ele até falou lá no índice, na introdução do exercício. Além dos grandes números, garante que determinada amostra, especialmente uma amostra pequena, de novo falando isso, reflete verdadeiras características da população. É o contrário, né? Fala que quanto mais você tiver mais amostra, ou seja, ó, conforme o tamanho da amostra, então eu tenho que aumentar a amostra para eu ter mais. Então só me sobrou mesmo aí, tem B de bola. Já fala que é grandes números, exato. Essa daqui também é uma questão de graça, era só analisar as alternativas, você vai achando aqui as respostas, né? Esse T-Student tá nos slides também que eu mandei para vocês, né? Que é usado para determinar se existe uma diferença significativa entre as médias de dois grupos com algumas características. A distribuição, modelo teórico que aproxima o momento de primeira ordem de uma população distribuída normalmente, quando trabalhamos com o tamanho da amostra pequeno e desvio padrão não conhecido. Então, para isso que serve. Eu lembro que eu até falei para vocês, quando eu não conheço o desvio padrão, eu tenho que usar esse T-Student aí, T, distribuição T, tá lá nos slides. Com base nas informações apresentadas, ele fixa verdadeiras ou falsas. Então, distribuição T-Student é geralmente em formato retangular, né? Não, né, galera? Porque a gente tá falando de amostras, né? Vai ter que formar essa curva gaussiana sempre, né? Mais ou menos, eu tenho que me aproximar de uma curva gaussiana, né? Então, A1 tá fora, tá? Então, e ela é simétrica, né? Ó, ela tem que ser simétrica em torno da média. Essa T, então, ela é simétrica. Fiz aqui as anotações para passar para vocês. Em torno da média. Uma coisa aqui pode ser que o pessoal não saiba também, mas às vezes a gente esquece também porque é muito detalhe. Simetria, pessoal, significa que eu tenho uma média aqui no meio. Então assim, eu vou distribuir os valores, vou ter uma curva gaussiana assim, ó. E essa curva ela tem que ser metade. Aqui já não é, a minha já não é simétrica, ó, porque não ficou o desenho redondo. Então esse lado desse negócio aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Então, se minha média está aqui no meio, ó, minha média significa que tanto de um lado quanto do outro a área do gráfico tem que ser igual. Isso aqui tem que ser igual. E esse aqui também tem que ser igual. Isso quer dizer que é simétrico, né? Se não é igual, ele é assimétrico, a gente fala. Aí não é igual. Só um detalhe aí, né? Então, de forma semelhante, né? A distribuição normal, essa T-Student aí. Essa distribuição T é utilizada somente em amostras iguais, né? E não. Isso aqui também não. Somente amostras iguais. Falso. Ela, na verdade, é usada para comparar a média de dois grupos. Então, a 2 não. Comparar as médias de dois grupos. Tá? Serve para isso, então. Independente se a amostra ser iguais ou não. Pode ser igual, pode ser diferente, né? E é útil, né? Quando você tem um tamanho de amostra pequeno, desvio de padrão desconhecido. Quando eu não tenho o desvio padrão dela, eu desvio padrão das amostras, então eu uso esse cara aí. A distribuição é assimétrica em torno da variância. Também é falso, né? Ela tem que ser simétrica em torno da média. Eu coloquei aqui, ó, né? Normalmente é desse jeito. Tá. E não da variância. Então,
essa seria falso, falso, falso. Beleza? Beleza. Joia. Depois eu até pego os slides, eu não lembro o que eu coloquei a respeito desse negócio, que eu também a gente fez os resumos, foi meio que, né, corrido essas últimas semanas aí. A prefeitura de uma determinada cidade está interessada em identificar a probabilidade de que em um ano qualquer ocorra uma chuva de intensidade extrema para dimensionar a equipe necessária na contenção de danos da comunidade. Para isso, eles têm a média de ocorrência de chuvas de intensidade extrema em 30 anos. Para encontrar a probabilidade procurada, qual distribuição dela deverá utilizar? Essa questão eu já achei legal, né, para a gente estudar aqui, porque eu também estava meio assim, é muita informação, às vezes a gente fica meio perdido. E aqui ele colocou uma situação e colocou várias alternativas onde a gente pode ir discutindo, né, o que vai fazer cada um desses negócios, né? Então, por que é de Poisson? Eu já falei num exercício aí para cima. Essa Poisson é a probabilidade de determinado número de eventos ocorrer em intervalo de tempo ou espaço fixo, especialmente quando temos eventos que são raros ou ocorrem de forma independente. Então eu pego o que ocorreu para trás e vou analisar. Então olha só, em um ano ocorre uma chuva de intensidade extrema para dimensionar a equipe necessária à contenção, para que isso ocorra ocorrência de chuvas de intensidade extrema em 30 anos. Então ele pegou um período de tempo, né? E aí fixou isso. Então o que eu vou usar? A Poisson, que é a probabilidade de eventos ocorrer em um intervalo de tempo. Eventos Poderia usar como tempo passado para associar só? Ele pegou um evento que aconteceu, né? É uma coisa que já aconteceu, né? É, Só para fazer uma associação. em um intervalo de tempo. Aqui eu tenho mania de ser física, né? Intervalo de tempo é delta T. Pronto, intervalo de tempo. Binomial. A gente estudou isso aqui também. Binomial é o caso de sucesso, né? Você vai modelar o sucesso, certo? Probabilidade que a gente fez lá. Então, esse aqui para você fazer casos de sucesso. Foi o que a gente fez no dia que a gente falou com a Larissa, que ela falou das questões. Vamos chutar aqui. Ela pegou 5 questões e falou pra gente chutar, né? Cada uma lá. E a gente chutou e foi ver o sucesso. A gente calculou pela binomial, ou é ou não é, né? A geométrica, né, é o número de tentativas necessárias até que ocorra o evento, até ocorrer, tá? Para obter o primeiro sucesso. Aí depois, sábado, eu vou ver se eu até separo uma de cada, que esse aqui foi legal, isso aqui. Mas a gente resolveu de binomial, já, eu não lembro se resolvi de Poisson. Essa geométrica que eu fiz já com vocês, já a questão também, né? A Bernoulli é usada para modelar experimentos com 2 resultados também. É sucesso ou falha. É parecido com a binomial, só que a binomial ela modela um número de sucessos em uma série de experimentos Bernoulli. Então, aqui casos de sucesso em uma série Bernoulli. O
Que foi o que a gente fez. Bernoulli, dá pra escrever ainda. Foi o que a gente fez no dia com a Larissa, porque ela pegou 5 questões e falou: peraí, qual a possibilidade de acertar uma questão no meio dessas 5, né? Então, da gente acertar uma questão, a gente usa a distribuição Bernoulli, ou é sucesso ou fracasso. E aí, dentro do Bernoulli, com o Bernoulli, a gente calculou lá e ela falou: dá 40% de chance de acertar uma questão. E foi o que aconteceu. Tá lá nos vídeos do YouTube. Quem não viu, eu coloquei lá. E lá tem, a gente chutou as questões, ela juntou todo mundo. Foi bem legal o experimento que ela fez, porque a gente chutou as questões e daí deu exatamente uma, né? E aí, que era a chance de 40%. Bem no meio da distribuição. E aí, o que seria a binomial? A gente somou, né? Pegou e colocou todos os fatores, né? Então, a questão 1, 2, 3, 4, 5. E o sucesso e fracasso seria em cada questão, né? Seria, então, a Bernoulli, a diferença dela para binomial é essa, né? Que isso aqui é em cada questão. Cada questão. Até relembrando lá o caso dela, né? Então, qual que é a chance de acertar aquela questão? E aqui o caso juntando todas as questões, né? Uma série de Bernoulli. E a normal, que é a última que ficou, né? Também conhecida como gaussiana, né? Que tende a... quando você tende a agrupar os fenômenos, né, modelar, que tende a se agrupar em um valor médio. Então essa questão é bem legal, porque ela deu um panorama geral, né? Depois até acho que eu vou colocar, eu ponho lá no grupo para vocês, de cada uma, né? Porque daí a gente meio que sabe, vai vendo para que serve. E aqui que seria legal, talvez eu vou associar as fórmulas, colocar junto. Que daí você vai vendo o que é Bernoulli, o que é normal, o que é geométrico, o que é binomial e o que é Poisson. E para que cada uma serve. A Poisson a gente acabou de ver. Beleza? Vou para 7. Mas achei bem legal esse tipo de questão aqui, porque a gente vai começando é isso aí, beleza. Então, 7. Este é um teorema importante da probabilidade, o qual descreve o resultado da realização de um mesmo experimento por várias vezes. De acordo com esse teorema, a média aritmética dos resultados da realização do experimento por repetidas vezes tende a aproximar do valor esperado, à medida que mais tentativas são feitas. Analise o que representa o teorema que estamos nos referindo, né? Então, aqui, pessoal, não tem o que falar, né? Lei dos grandes números, tá? Letra A. A média aritmética da realização de experimentos repetidos se aproximar ao valor esperado. Cai naquilo que eu falei de novo de eleição para vocês. Fazer várias vezes um monte de pesquisa, né? Recolher várias amostras para eu chegar num valor que eu estou esperando lá. Vai falar, o que o cara vai apertar na urna? Então eu tenho que recolher muita amostra para eu conseguir chegar nesse resultado, né? Então é nisso que ele está querendo dizer. O teorema central do limite, né? O que ele vem dizer? É a distribuição de média das amostras, né? Vai se aproximar à distribuição normal, né? Então esse aqui, central, é a média das amostras próximas
a distribuição normal. O Bayes, né, que é esse outro aqui, é atualizar as probabilidades de uma hipótese com base em novas evidências. Então esse aqui foi logo no comecinho lá, né? Então atualiza as probabilidades com novas evidências. Depois nós podemos pôr a fórmula também, aí fica show. Que vai ter um resumão com panorama, né? Esse lei de Chebyshev aí, né, é a desigualdade, né? Para qualquer distribuição de dados, você tem a proporção, né, que encontra uma certa distância da média. Então é isso aqui que ele tenta calcular, né? É a desigualdade, no caso, né, da distribuição de dados. A mesma coisa que ele melhorou com a Markov, né? E a lei dos pequenos números, né? Refere-se ao equívoco, né? De acreditar que pequenas amostras podem refletir fielmente as propriedades de uma população. Então isso aqui é um equívoco, né? Pequenas amostras iguais a uma população. Vou pôr um xizinho aqui só pra gente lembrar que não é, né, isso, né? É um equívoco, né? A gente, para refletir para chegar nisso, a gente teria que ser lei dos, para ter muitas amostras, né, para chegar perto de uma população. Por isso que é lei dos grandes números.